Olha, pessoal, questão 9 aí foi muito fácil, né? É uma questão de visualização, é a vista superior, né? Ele cobrou aí duas questões envolvendo a vista superior. Aqui eu tenho a betoneira, né? A betoneira é essa parte lá onde o cimento fica girando, girando até formar, né? E aí ela pode ser representada pelo sólido geométrico apresentado na figura abaixo, né? Em que sua vista superior, se você olhar ela de cima, né, vai ser indicada por qual dessas alternativas? Ó, pessoal, não pode ser a letra A, porque aqui nós temos uma ponta, ó, e aqui na betoneira eu não tenho ponta, ok? Não pode ser retângulo, porque eu sei que a betoneira ela tem essa parte aqui, ó, afunilando, né? Então, não pode ser o retângulo. Logo, a gente fica aqui, ó, com a letra C. Quando eu visualizar a betoneira de cima, vai ter um retângulo, né? Essa parte aqui vai para mim ser um retângulo, olha, e eu vou ter o afunilamento. Em seguida, uma secção aqui, um corte, né? Então, eu vou ficar com essa alternativa aqui, que é a melhor representada. A D também não, porque aqui não ficou uma superfície curva. Ó, ela foi um corte reto. Tranquilo? Então, bem fácil essa questão aí. Você ganha tempo também na resolução para as demais. Vamos lá. A equipe responsável pela pintura dos apartamentos do primeiro andar e do último andar era formada inicialmente por 8 membros. Trabalhando em um mesmo ritmo, eles conseguiram terminar a pintura dos 12 apartamentos do primeiro andar em 9 dias. Para terminar a pintura dos 10 apartamentos do último andar do prédio, que são iguais aos do primeiro andar, eles terão somente 6 dias. Com isso, o mestre de obras decidiu alterar a quantidade de membros e pediu que todos trabalhassem no mesmo ritmo usado, né, na pintura dos apartamentos do primeiro andar. Nessas condições, de quantos membros essa equipe precisa para terminar a pintura dos 10 apartamentos? Bom, aqui, pessoal, nós temos mais uma situação, problema aí que envolve a regra de 3, né? Uma vez, né, que nós temos aqui, ó, uma grandeza de membros, depois nós temos aqui uma quantidade de apartamentos, 12, depois nós temos 9 dias. E aqui volta de novo, ó, para terminar a pintura de 10 apartamentos, ó, a grandeza de apartamentos aparecendo aí novamente, né? Terão aqui 6 dias, ó, ok? Então você tem uma característica aí de um problema a ser resolvido aí por uma regra de 3, ok? Além disso, a gente tem aqui, quer ver, ó, cadê a parte que diz aqui, ó, trabalhando em um mesmo ritmo, né? Quantidade de membros, todos trabalhassem no mesmo ritmo, olha que aparecendo novamente, né? Isso nos traz aí a ideia de proporcionalidade, de trabalhar na mesma proporção, né? Para se atingir um determinado objetivo. Então, isso aí nos caracteriza o quê? Uma utilização de uma regra de 3 para resolver essa questão 10, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui a separar as grandezas, né? Eu tenho aqui uma grandeza de membros, eu tenho aqui de apartamentos, né? Eu vou botar um Azinho aqui para apartamento e eu tenho aqui a quantidade de dias, ok? Então, o que que nós temos? Ó, inicialmente aí, né? Era por 8 membros, aí começou, né, aquela obra, né? O primeiro andar e do último andar, né, era formado inicialmente por 8 membros. Trabalhando no mesmo ritmo, nós conseguiram terminar a pintura dos 12 apartamentos, está aqui o 12, na grandeza de apartamentos, em 9 dias. Para terminar a pintura dos 10 apartamentos, então vamos botar aqui 10 apartamentos na grandeza de apartamentos do último andar do prédio, que são iguais aos do primeiro andar, eles terão somente 6 dias. Ó, então, pessoal, nosso X aqui vai estar em quantos membros, né? Essa equipe precisa para terminar essa pintura. Ok, pessoal? Bom, a gente percebeu aqui que a quantidade de apartamentos, né, reduziu. De 12 caiu para 10. Se eu vou reduzir a quantidade de apartamentos, eu não necessito de mais mão de obra, né? Eu vou precisar de menos mão de obra, não é isso?
Então, se eu reduzir reduzo, né, a quantidade de apartamentos, eu vou precisar de menos membros, né, para concluir aquela obra. Então, eu já tenho que membros e apartamentos são grandezas diretamente proporcionais, ok? E aí, o que que vai ter aqui agora? Ó, vejo também que a quantidade de dias foi reduzida, né, pessoal? A quantidade de dias foi reduzida. Se eu vou reduzir a quantidade de dias, né, eu vou ter que aumentar a minha mão de obra, ok? Para que eu conclua em menos tempo determinado serviço, ok? Reduzindo o tempo é mais mão de obra, certo? Então eu vou ter o quê? Que membros e a grandeza aqui, ó, de apartamentos é direta, porém, membros com a grandeza de dias é inversa, ok? Então eu vou pegar essa grandeza de dias aqui e vou inverter. Então vou manter aqui, ó, 8 sobre x, ó, vou manter aqui 12 sobre 10 e vou trocar aqui essa que é inversa. Vou jogar o 6 para cima e o 9 para baixo. E aí nós vamos começar a fazer a multiplicação daquele mesmo jeito. Primeiro o x vezes o 12, depois o 12 vezes o 6. X vezes 12, 12x. Posso até simplificar a fração do mês se eu quiser. 12 vezes 6 dá o quê? 72. Então tá aqui, ó, 72x, que é igual. Agora eu vou aqui, ó, cruzar do 8 pelo 10, depois passo pelo 9. 8 vezes 10, 80. 80 vezes 9, 720. Então x é o quê? Desce o 720, quem passa dividindo é o 72. 72 dividido para 72 é igual a 1. Aí esse zero aqui, ó, aumenta aqui. Então, eu vou precisar, ó, de 10 membros na letra A. Ok, pessoal? Essa é a questão número 10. Vamos lá. Leia e observe as informações do quadro abaixo para responder às 5 questões a seguir. Marlene trabalha em um espaço destinado à recreação e ao adestramento de cães. Observe na imagem abaixo uma representação do local em que ocorrem as atividades, né, com esses animais. Nessa imagem é possível identificar um tapete circular muito utilizado nas atividades. Esse tapete aqui, ó. Ok, pessoal? Ele é um tapete no formato de um círculo. Vamos ver o que que ele quer aí. Aí eu coloquei questão 11 e 12 para a gente fazer aí. Um dos brinquedos usados para a recreação dos animais é formado por 3 partes. Marlene dispõe de 3 opções de peças para montar a primeira parte. 3 peças, ó, para montar a primeira parte. 2 opções de peças para a segunda parte, né? E 2 opções para a terceira. No máximo, olha só, de quantas formas distintas ou de quantas maneiras distintas, no máximo, Marlene pode montar esse brinquedo. Pessoal, isso é o quê? Isso é quantidade de possibilidades, é contar possibilidades, né? Como é que a gente encontra possibilidades, né? Então, eu tenho 3 opções aqui para montar a primeira parte. Eu vou pegar aqui o 3, vou multiplicar. Depois eu tenho 2 opções para a segunda, tá aqui, vezes 2 opções para a terceira. Questãozinha simples aí, você ganha tempo com ela. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 vezes 2 é igual a 12. Então, são 12 formas distintas. Ok, pessoal? São 12 formas distintas na letra C. Tranquilo? 12. Marlene utiliza o tapete circular para as atividades de adestramento com cães. No perímetro desse tapete, no perímetro ou no contorno, ele poderia falar das duas formas, ou no perímetro ou no contorno desse tapete. Foi colocada uma fita como sinalização. Então, de novo, né, ele traz aí você contornar aí o círculo, né, ou aquele tapete circular, né, utilizando essa fita aí. E aí, quando Marlene retira essa fita, os cães podem subir no tapete.
Esse tapete circular possui raio de 3 metros, ok? É a medida em metro do comprimento da fita usada como sinalização é de, no mínimo. Bom, a gente vai então contornar todo aquele tapete circular, né? Pelo que a gente leu aqui. No perímetro desse tapete, né? Então ela coloca essa fita de sinalização, ok? E aí o que que acontece, ó? A gente tem aí que o raio, né, é 3 metros, ok? Então, já que ele ofereceu o raio de 3 metros, eu vou calcular então o comprimento com 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Se ele oferecesse o diâmetro, eu faria diâmetro vezes π e calcularia esse comprimento. Então aqui eu vou baixar o 2, o valor de π, ele mandou a gente considerar aqui no cantinho ali, ó, de 3, né, valendo 3, e o nosso raio é 3 metros. Logo, o comprimento mínimo dessa fita vai ser 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 3, 18. Então tá aqui, ó, 18 metros. Letra B. 13. Pessoal, uma questãozinha 13 aí, ó, diz o seguinte. Em uma das atividades com cães, Marlene utiliza o tapete circular e coloca somente um pedaço de fita no contorno do tapete para que eles se aproximem. Observe abaixo o esboço feito por Marlene com o ângulo PSR. Olha o ângulo aqui, ó, PSR. Temos aqui, ó, um ângulo formado. Observe abaixo o esboço feito por Marlene com o ângulo PSR, destacando o arco PQR. Eu tenho aqui, pessoal, um arco formado, ó, PQR. Ok, pessoal? Beleza. E aí, pergunta, nesse esboço, a medida do arco, ó, esse arco aqui, ó, que eu pintei aqui de vermelho, ele mede 120 graus. Ok, pessoal? De acordo com o esboço feito por Marlene, qual é a medida do ângulo PSR? Esse ângulo aqui, ó, ele quer saber a medida. Tranquilo, pessoal? A gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem o arco, né? E a gente tem aqui o ângulo PSR, né? Que intercepta esse arco. O que é interceptar? É como se o ângulo enxergasse, né, aquele arco. Então eu tenho aqui, ó, que o ângulo, ó, ele enxerga esse arco. E toda vez que isso acontecer, pessoal, de um ângulo enxergar um arco, né, a medida desse ângulo, ok? Vai ser exatamente o quê? Ó, metade do arco. Então, esse ângulo aqui, né, que eu estou procurando, vai ser a metade de 120 graus. Ok? E a metade de 120 graus vai ser o quê? Ó, 60 graus. Simples assim. Você observou que tem um arco e ele pede um ângulo aí, ó, que enxerga esse arco, né? Ou seja, intercepta esse arco. Esse arco você pode calcular simplesmente, ó, com a metade da medida do arco. Tranquilo? Então, vamos ficar aqui, ó, com a letra D, 60 graus. Questão 14, ó. Marlene irá sortear a ordem das brincadeiras planejadas para o dia. Para fazer esse sorteio, ela colocou fichas em uma urna. Cada uma dessas fichas é formada por uma sequência de 3 letras. Nessa urna foram colocadas todas as fichas que apresentam as sequências distintas formadas por R, S e T, de maneira que nenhuma dessas letras se repete. Todas as sequências todas as sequências têm a mesma probabilidade de serem sorteadas. Qual é a probabilidade de Marlene sortear uma ficha que apresenta uma sequência que começa pela letra S? Bom, eu tenho, pessoal, 3 letras distintas para formar aí, né, fichas, né? E essas fichas são compostas, né, por 3 letras. Tem a letra R, tem a letra S e tem a letra T. Agora elas podem estar
em posições diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, uma letra, duas letras, três letras, ok? Para representar essa primeira letra aqui, ó, eu tenho três possibilidades. Pode ser R, pode ser S ou pode ser T. Então, eu tenho três possibilidades, ok? Imaginando na possibilidade da letra R ocupar aqui, né? Eu vou ter apenas duas possibilidades para ocupar a segunda letra. Imaginando que a letra S já ocupou aqui essa segunda posição, eu vou ter apenas uma letra para poder ocupar a terceira. O que que você faz agora? Pega essas possibilidades e multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, são seis fichas que eu posso formar com essas letras, né? R, S e T, de maneira que não haja repetição de letras, ok? E aí, o que que eu vou fazer agora? Qual é a probabilidade de Marlene sortear uma ficha que apresenta uma sequência que começa pela letra S? Começa com a letra S, pessoal. Agora vem um detalhe: o total de fichas eu já conheço, são seis. Agora, as que começam com S, bora lá. Eu posso ter S, R, T, eu posso ter S, T e R. Eu não tenho outra possibilidade, pessoal, de começar aqui, ó, com a letra S. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Qual vai ser a probabilidade, então? São duas em um total de seis. Eu vou simplificar, né? Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Mas, pessoal, aqui, né, a gente tem que um terço, né, ele não apareceu aqui nas alternativas. Porém, a gente fica aqui, ó, com a fração que não foi simplificada, né? 2 sobre 6 na letra B. Ok, gente? Bom, bora lá. Marlene pretende propor à direção do espaço que seja adquirido ah, um tapete maior. Parece, se eu não me engano, é porque tem uma mancha no meu computador aqui que eu não consigo enxergar isso que está escrito aqui. Um tapete maior. Vamos supor que esse tapete tem que ser maior. Nessa proposta, a medida do diâmetro do novo tapete, né, será de no mínimo 10 metros. A medida em metros quadrados da área desse tapete será de no mínimo. Bom, bora lá, né? O diâmetro ele ofereceu aqui, ó. Esse diâmetro aí é 10 metros no mínimo, né? Aí mandou considerar, deixa eu mover aqui o π valendo 3. O valor de π vai ser 3, ó. E aí ele pede então qual será aí, né, a área desse novo tapete, né? E aí como é que a gente vai fazer? Vamos lá, então a gente vai calcular a área, né? Então a área a gente vai calcular com π multiplicado pelo raio ao quadrado. Mandou considerar π valendo 3, está aqui o 3. Vezes o raio, né, vai ser a metade do diâmetro. Lembra que a gente conversou em questões anteriores. 10 dividido para 2 é 5, então 5 ao quadrado. Então, a minha área vai ser, vou baixar o 3 e vou resolver a potência primeiro. 5 vezes 5, 25. Minha área vai ser 25 vezes 3 é igual a 75. No caso, metros quadrados, ó, na letra C. Tranquilo?